Irmãos da Igreja Batista de Nova Metrópole, graça e paz vos sejam multiplicadas. Estamos aqui na igreja, eu, irmão Wendel e irmão Davi, para gravarmos um culto de celebração referente a este domingo que dá início à Semana Pascal. E nós estamos aqui também para passar uma pequena mensagem para a igreja em relação à suspensão dos nossos cultos, das nossas programações semanais. Devido ao momento em que estamos enfrentando, é necessário ter bastante cuidado, é necessário ter muita sensatez nas ações que tomamos. E justamente por isso, nós colocamos nos grupos da igreja um comunicado oficial, estendendo a suspensão das nossas programações por mais uma semana, por um período mínimo de mais uma semana. Então, se Deus quiser, na próxima semana estaremos na igreja. Entretanto, se a situação se agravar, infelizmente não poderemos estar aqui. Por isso contamos com a compreensão e com as orações dos irmãos. Até lá, o momento em que tudo estiver estabilizado, estaremos nos comunicando através das mensagens em vídeo. Eu gostaria de iniciar este culto através da leitura de um texto da Palavra de Deus que se encontra em Isaías, capítulo 53, a partir do verso 1. Diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Esse texto fala sobre a paixão do Senhor, fala sobre a culminação do seu ministério. Jesus veio a este mundo com um único propósito, o de morrer pelos pecados da humanidade. Dessa maneira, todo aquele que nele crê tem a garantia de vida eterna. Nós já temos crido no Senhor, já entregamos a nossa vida ao Senhor, e é por esse motivo que podemos ter esperança, e é por esse motivo também que devemos louvar o seu nome. E é justamente isso que faremos através da condução do nosso ministro de música, irmão Wendel. Seguro estou, não guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal. Ele sempre em seu caminho me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado vil me vem livrar. A sua graça não me recusará.
tua graça conhecer, quero louvar-te, quero adorar-te, sempre mais e mais quero adorar-te, sempre mais e mais buscar o teu poder, tua graça conhecer, quero adorar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu poder, tua graça conhecer, quero louvar-te, quero adorar-te, sempre mais e mais quero adorar-te, sempre mais e mais buscar o teu poder, tua graça conhecer, quero adorar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Irmãos em Cristo, graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus. Desta vez estamos na igreja para trazer uma mensagem bíblica referente ao culto de domingo, e nesta oportunidade falaremos sobre o episódio em que Jesus Cristo adentrou na cidade de Jerusalém e ali ele cumpriu uma profecia do Antigo Testamento que se encontra no livro de Zacarias, capítulo 9, versículo 9. O texto bíblico que leremos está no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Faremos a leitura dos versos 28 ao verso 40. Diz assim a palavra de Deus: E dito isto, caminhando adiante, subindo para Jerusalém, e aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho, que em nenhum homem ainda se assentou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar: por que o soltais? Assim lhe direis: porque o Senhor o há de mister. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. E quando lhe soltaram o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que soltais o jumentinho? E eles responderam: o Senhor o há de mister. E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho seus vestidos, puseram Jesus em cima, e indo ele, estendiam no caminho seus vestidos. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz,
por todas as maravilhas que tinha visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti, e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Meus irmãos, devido à proximidade do tempo pascal, na quarta-feira, postamos nos grupos da igreja e também no nosso canal no YouTube, uma mensagem referente à parábola das minas. Esta se encontra no contexto imediatamente anterior à passagem que lemos hoje. Se encontra em Lucas, capítulo 19, versos 11 a 27. E ela inicia uma série de mensagens que traremos neste período pascal. Então hoje estamos dando continuidade a esta série de mensagens. E é necessário, irmãos, entender aqui o contexto em que esta mensagem se insere, um contexto maior em que esta mensagem se encontra. Jesus havia ressuscitado a Lázaro, passados 4 dias do seu óbito. Dali, Jesus se dirige a Efraim, uma região semidesértica, e naquele local o Senhor anuncia aos seus discípulos que iria a Jerusalém pela última vez, para sofrer nas mãos dos pecadores e para morrer pelos pecados da humanidade. Os discípulos nada entenderam acerca daquilo. Jesus então, após estar em Efraim, dirige-se à região da Pérea, mais precisamente a Jericó, a cidade de Jericó. E ali Jesus tem uma série de encontros marcantes, realiza muitos milagres, muitos feitos. É em Jericó, por exemplo, que Jesus cura 2 cegos. E também é em Jericó que Jesus se encontra com Zaqueu, publicano. Os irmãos sabem desta história, sabem que Zaqueu era um homem de baixa estatura, o homem que subiu numa árvore a fim de enxergar o mestre, mas foi o próprio mestre quem o avistou, mandou que ele descesse daquela grande árvore, daquele sicômoro, e pediu para repousar em sua casa, para estar com ele na sua casa. Zaqueu observa aquilo e diz a Jesus que iria restituir todas as pessoas a quem ele havia defraudado. Jesus, em resposta a Zaqueu, afirma: hoje chegou salvação a esta casa, porque o Filho do Homem veio para encontrar, para achar o que estava perdido. Os discípulos ouviram aquilo, entretanto também não entenderam o teor da mensagem. Pensavam que Jesus haveria de iniciar um reino sob uma perspectiva política, um reino de esplendor, um reino de glória. Eles pensavam que Jesus restauraria a sorte de Jerusalém, tirando a nação judaica da servidão sob Roma. Entretanto, não foi esta a ideia de Senhor Jesus. Jesus estava propondo um reino espiritual, um reino de paz. Afinal de contas, ele era o príncipe da paz. Jesus estava propondo um reino de libertação, não de libertação política, mas de libertação espiritual. Jesus haveria de morrer pelos pecados da humanidade para salvar aqueles que nele creriam.
Os discípulos não entenderam, as pessoas também não entenderam, e Jesus agora está na iminência de entrar na cidade de Jerusalém. Muitos foram os que acompanharam Jesus, especialmente devido ao milagre da ressurreição de Lázaro. Mas em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, já havia uma série de pessoas, de tal modo que o Evangelho de Mateus afirma que tanto as multidões que acompanhavam Jesus, quanto as multidões que já se encontravam em Jerusalém, todas elas estavam ali no momento em que o Senhor adentrava na cidade. A partir da leitura deste texto, irmãos, é possível aprender 3 verdades. A primeira delas se encontra em Mateus capítulo 21, dos versos 4 a 5. O evangelista Mateus afirma: tudo isso que acontece em relação à entrada de Jesus em Jerusalém é cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento, que se encontra em Zacarias 9:9. E é importante ressaltar que esta é a única vez que Jesus deixa que os holofotes lhe atinjam. É a única vez que Jesus aceita receber explícitos louvores de uma multidão. Antes, o ministério de Jesus se encontrava muitas vezes oculto, muitas vezes escondido de grande parte das pessoas. E quando as multidões iam ao encontro do Mestre, Jesus se escondia, Jesus fugia delas. Agora, entretanto, Jesus recebe o louvor explícito da multidão. E por que motivo Jesus recebeu tal louvor? Por que motivo Jesus permitiu que a multidão o louvasse? No mínimo 2 motivos. Primeiro, para que se cumprisse esta profecia de Zacarias capítulo 9, versículo 9. Mas também porque Jesus queria forçar, queria estimular os fariseus a uma tomada de ação. Era necessário que Jesus padecesse. E também era necessário que os fariseus, ao verem Jesus entrando na cidade, debaixo de todos aqueles louvores, tivessem uma atitude final de matá-lo. Então, Jesus permite que aqueles louvores sejam realizados em relação a ele, para que se cumprisse esses 2 propósitos. Então, era inescapável que Jesus adentrasse na cidade de Jerusalém, porque tudo isso estava na agenda de Deus. Além disso, irmãos, podemos aprender uma segunda verdade. Ali havia uma profunda expectativa messiânica equivocada. Como já foi dito, as multidões que precediam e as multidões que acompanhavam Jesus estavam presentes naquele evento e louvavam o seu nome de uma maneira muito enfática, dizendo: Hosana, Hosana ao filho de Davi, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. O que significa essa palavra Hosana? Na língua latina, especialmente nas línguas derivadas do latim que chegaram aqui no continente americano, Hosana significa uma saudação, um elogio, uma aclamação, uma forma de louvor. Entretanto, na língua hebraica, Hosana, que na verdade é Hoshiana, significa salva-nos, dê-nos a salvação agora. Então, quando os discípulos disseram Hosana, eles estavam na verdade dizendo: Senhor, nos dê a salvação, salva-nos agora. Na verdade, esta palavra Hosana se encontra no Salmo 118, no versículo 25, quando o salmista ali clama pelo livramento de Deus. Mas que tipo de salvação aquelas pessoas estavam buscando? Não era uma salvação da alma, não era uma salvação no campo espiritual,
Eles não queriam ter os seus pecados perdoados. O que eles queriam, na verdade, era uma salvação do ponto de vista político. Eles aguardavam que Jesus seria um Messias que, através da espada, os libertaria do jugo de César. Além disso, irmãos, é necessário entender que esta verdade, existe uma terceira verdade aqui encontrada, é a oposição dos fariseus. Isso se encontra nos versos 39 a 40. Diz assim o texto: e disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. Como a popularidade de Jesus havia atingido seu ápice, os fariseus não tiveram coragem de tentar calar diretamente a multidão. Eles se reportam a Jesus pedindo que o mestre calasse os seus discípulos. Entretanto, o Senhor Jesus, no versículo 40, responde. E respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. O que significa isso, irmãos? O grande pregador batista, conhecido como o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, disse: as pedras poderiam clamar se aquele que fez com que os surdos falassem ordenasse que elas levantassem a sua voz. O que Jesus então estava dizendo era o seguinte: se essas pessoas deixarem de louvar o meu nome, eu tenho poder, eu tenho autoridade para fazer com que estas pedras clamem. Jesus então estava demonstrando a sua autoridade, o seu poder, a sua soberania sobre todo aquele acontecimento. E com isso podemos depreender que o Senhor Jesus estava no controle de toda aquela situação, e que por semelhante modo, tudo aquilo que haveria de acontecer com ele, a sua prisão, os seus castigos físicos, a sua morte na cruz do Calvário, tudo aquilo estava predito pelo Senhor nas páginas do Antigo Testamento, e tudo aquilo estava debaixo do controle de Deus. Existem, irmãos, três aplicações em relação à explicação deste texto. A primeira delas se encontra com base na afirmação de que esta passagem é um cumprimento profético. Em Zacarias 9:9 estava predito que Jesus adentraria na cidade desta forma, montado em um jumentinho. O que é interessante notar é que isto significa para nós que o Senhor detém o controle da história. A história não está à deriva, a história não está no emaranhado de problemas porque Deus a deixou de maneira alheia aos seus cuidados. Não, Deus detém o controle da história. Veja, os fariseus queriam matar a Jesus. Até mesmo o dono do jumentinho fez uma questão aos discípulos, perguntando por que eles o estavam levando. Mas o dono do jumentinho não pôde se opor à soberania de Deus. Veja, as autoridades civis não puderam impedir o avanço do mestre rumo ao cumprimento da sua missão. Isto significa dizer que o Senhor Jesus detém o controle da história. E é justamente por esse motivo que nós podemos descansar no seu cuidado, nas suas promessas e, sobretudo, podemos ter a certeza que Ele está no controle das nossas vidas. Uma segunda aplicação, irmãos: muitos na crise, nos momentos de dificuldade, querem apenas receber as benesses de Deus. Eles criam expectativas ilusórias, como se Deus fosse um mero doador de bênçãos e eles apenas meros receptores. Pessoas que muitas vezes não querem nenhum compromisso com Deus, não querem buscar a Deus, não querem ter comunhão com Deus, não querem obedecer a palavra de Deus, apenas querem
gozar das suas bênçãos, dos seus favores. Entretanto, o Deus a quem servimos não é este Deus que as pessoas falam por aí. O Deus a quem servimos, Ele não é apenas um doador de bênçãos. Ele é, sobretudo, o Senhor de toda a terra. Portanto, quando aquelas pessoas estavam recebendo a Jesus, eles queriam recebê-lo na condição de profeta, na condição de um Messias político, mas não na condição de Senhor e Salvador. Aqui é necessário entender uma coisa, irmãos. Todas as nossas expectativas em relação à ação de Deus devem estar alinhadas àquilo que o próprio Deus revelou na sua palavra. Se eu possuo a ideia de Deus como sendo um mero fazedor de milagres, eu estou completamente equivocado. Deus é o Senhor de toda a terra, inclusive o Senhor da minha vida. Se Ele é o Senhor, nós somos os seus servos, e o servo faz tudo quanto o seu Senhor mandar. O servo admite o senhorio do seu Senhor. O servo segue as orientações do mestre. Neste momento de dificuldade, momento em que estamos enclausurados nas nossas casas, estamos em isolamento social, nós devemos meditar na palavra de Deus com equilíbrio. As expectativas que temos em relação à ação de Deus devem ser amplamente baseadas naquilo que Deus já revelou na sua palavra. Se Deus não revelou algo na sua palavra, não podemos crer em tais coisas. Existe uma terceira aplicação. Esta se encontra na conclusão deste texto, a partir do verso 41, quando o Senhor Jesus, ao ver a cidade, chora. Enquanto a multidão se regozijava, enquanto a multidão empolvorosa gritava pelo nome do Senhor, Jesus chorava. E por que Jesus chorou? Porque Jesus vislumbrava o futuro de todas aquelas pessoas. Jesus diz exatamente isso a partir do versículo 41. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, sobre Jerusalém, em que os teus inimigos te cercarão. Quem eram esses inimigos a que Jesus se referia? Os romanos. Mas os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti, e a teus filhos, que dentre ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra. Veja só, criar expectativas ilusórias acerca da ação de Deus é algo muito perigoso. É algo que pode provocar, além de uma desilusão, uma série de outras consequências muito mais graves. Aquelas pessoas tinham expectativas ilusórias acerca da ação de Deus, e a consequência foi muito grave, porque no ano 70, o general Tito sitia a cidade de Jerusalém, a conquista, e destrói tudo que ali estava. Isto é, aquelas pessoas pagaram um preço muito caro por alimentarem ideias ilusórias acerca da ação de Deus. De tal modo, irmãos, que podemos aqui entender o seguinte: pessoas que querem apenas gozar das benesses de Deus, mas que não têm compromisso com a obediência, com a vida piedosa, com uma busca por comunhão com o Senhor. Essas pessoas não têm uma ideia correta, uma ideia sensata, uma ideia equilibrada acerca da ação de Deus na história e também nas suas vidas. Elas não conseguem discernir os tempos e as estações, como o Senhor Jesus mesmo disse. E com isso, elas acabam em entrar em uma série de erros que se acumulam. A religiosidade mata, irmãos.
Não podemos ser enganados pelo nosso próprio eu, pelas nossas próprias vontades. Devemos antes negar-nos a nós mesmos. O Senhor Jesus mesmo disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É momento de negar o nosso eu. É momento de buscar saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus nos dá uma oportunidade para isso nesses momentos. Temos momentos de sobra para ler a palavra de Deus, para meditar nas suas promessas. Não é momento de dar ouvidos às informações da mídia, a coisas que são veiculadas e que muitas vezes tiram a nossa paz. Devemos ser responsáveis, é verdade. Devemos seguir as recomendações, é verdade. Mas acima de tudo, a maior recomendação que devemos seguir é esta: comunhão com Deus, leitura da palavra de Deus, vida de oração, vida de busca por santidade. É isso que Deus quer de nós nestes momentos de angústia pelo qual passa o mundo inteiro. Meus irmãos, concluindo, a partir da leitura desse texto, é possível notar que a solução através da política, ela é inútil. Os irmãos estão vendo nos meios de comunicação uma briga política entre o presidente da República, entre os chefes das casas legislativas, entre os prefeitos e governadores, uma grande briga política. Alguns tomam partido por um lado, outros tomam partido de outro lado, mas a questão é a seguinte: com quem está a verdade? Com nenhum lado. A verdade se encontra na palavra de Deus, e a verdade se chama Jesus Cristo de Nazaré. Não tome partido por nenhum lado. Infelizmente, a massa evangélica é tentada a tomar partido por um lado dessa briga. Existe aí uma convocação nacional para um jejum, e segundo alguns anúncios, essa convocação foi feita pelo próprio presidente da República. Mas aqui cabe uma questão, irmãos: uma convocação de jejum espiritual convocada por um ser político, por alguém que nem mesmo se afirma como cristão evangélico? Isso é, no mínimo, algo a se pensar. Nós devemos ter equilíbrio, nós devemos ter sensatez. A única saída para esta crise se encontra na busca por Deus, não há dúvidas em relação a isso. Mas essa busca não pode ser um meio político para alcançar mais e mais eleitores, mais e mais adeptos de uma ideia. Entendam isso em nome de Jesus. Fixe na palavra de Deus, fixe no Evangelho do Senhor, e tenha a certeza de que o nosso Deus está no controle de todas as situações. Vamos orar? Altíssimo Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nós te apresentamos a vida de todos os membros e de todos os congregados da Igreja Batista de Nova Metrópole, como também de toda a população brasileira que neste momento se encontra enclausurada em seus lares. Pedimos que a tua mão de poder esteja estendida, livrando as nossas vidas de todo o mal. Entretanto, ó Deus, sabemos que no mundo teremos aflições. Não estamos blindados. Este mal pode sim nos acometer. Mas se por acaso, ó Deus, isso acontecer conosco, que tenhamos fé semelhante a de Sadraque, Mesaque e Abednego. Que isto não seja motivo para deixar de louvar o teu nome, mas que seja um tônico, uma mola propulsora, que seja mais um instrumento para a nossa santificação.
para que tenhamos mais comunhão contigo, para que tenhamos mais proximidade do Senhor através da oração e da leitura da tua palavra. Nós te pedimos o teu livramento, mas ainda que o Senhor não nos livre, continuaremos a louvar e bendizer o teu nome, porque tu não és Deus meramente por suprir as nossas expectativas. Tu és Deus porque tu criastes os céus e a terra, porque tu enviastes o teu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso favor, e apenas por esses motivos devemos glorificar o teu nome, porque já são motivos de sobra para que façamos tais coisas. Perdoa os nossos pecados, fica conosco, cuida da tua igreja, supre as necessidades do teu povo nesses momentos de dificuldade. Pedimos que mesmo em meio à escassez, que o teu povo seja suprido, que os celeiros do teu povo sejam abundantes para a glória do teu nome. É a nossa oração, com a certeza do perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém.